Básico conhecimento tem que treinar bastante, né? Muito, tem Prova que ter escrita, treino. não tem pra fugir. Porque as pessoas, muitas vezes eu fico vendo assim, a questão do milagre da discursiva, né? Se eu vou vender um pacote milagre, não, eu vou vender um pacote que eu preciso me esforçar também. Porque muitas vezes, aí são as crenças limitantes. Sim. Eu vou assistir a um professor, vou assistir o podcast lá do Diego falando sobre português. Ótimo, maravilhoso. Só que se você não colocar em prática, não vai resolver, né? Então não é uma disciplina que a gente só assiste a videoaulas. Você precisa ter treino, você precisa entender qual é o padrão da sua escrita que não está bom de acordo com a banca. Então, assim, eu falo para quem for fazer Sebrasp, já olha logo. Qual é o seu problema, meu filho, né? Assim, acentuação, né? Porque tem lá as estruturas. Então, acentuação, grafia, tem a questão da morfossintaxe e a propriedade vocabular. Sim. Né? Eu posso falar bastante disso, que eu vivi esse processo quando eu fui fazer a prova da OAB. E eu lembro que na época eu era estagiário da Defensoria Pública. E a gente tem, pelo menos o concurseiro, eu passei por isso, tem uma certa arrogância de achar que, bom, eu tenho conteúdo, a parte do penal, processo penal, então não precisa. Quando eu fui fazer o meu primeiro simulado, eu vi que não era tão fácil assim, porque uma coisa é você colocar a resposta certa, um xizinho, uma prova objetiva. Quando você vai desenvolver, mesmo que domine o conteúdo, mas se você não tem ali um domínio da escrita, até uma questão de uma habilidade mesmo, de treinar, de ser algo mais natural, não vai, fica travado. E eu vejo muitos concurseiros que deixam pro dia da prova para treinar. Aí esquece, a fórmula perfeita para dar errado. Para dar errado, esquece. E Sebrasp, então, se você tivesse... A não ser que você já tenha uma escrita que seja boa para você nesse sentido da microestrutura, você é uma pessoa que você tem já se redige um pouco melhor, então você vai gastar um pouco de menos de tempo. Né? Mas se for um candidato, como a gente vê aí, que boa parte, né, não tem esse domínio... Muitos têm de escola pública, isso, não trabalha com que isso. é o que eu vejo, né, assim, eu sei qual é a realidade, né, que a gente tem no país hoje em relação à questão de produção textual. Sim, sim. Né? E vamos para outra banca, então? Eu vou fazer uma pergunta de uma outra banca, que é a FGV, porque eu sei que a FGV, para muitos, é o capeta do português na prova objetiva. Mas e na discursiva é também? E na objetiva, eu já vou falar uma coisa aqui para você, né? Na objetiva, aquele candidato tem um padrão também na objetiva, né? Claro, a mulher do padrão. Mas é porque, assim, para mim, assim, quando eu olho, sabe, assim, aquele clique, assim, é como eu olhar uma fotografia, sabe? Em alto relevo, em 3D? Sim. 3D. Mas, assim, então, a brincadeira que a banca faz o tempo todo lá trocando a questão da informalidade com linguagem conotativa. Então, muitas vezes ela está cobrando algum aspecto da informalidade, mas ela coloca questões no meio ali de conotação. Sim. Só que é diferente. Uma coisa são os níveis da linguagem ali formal e informal, outra coisa é denotação e conotação. Sim. Então ela brinca muito com esse jogo nas objetivas, né? Então por isso que é o bicho de 7 cabeças das pessoas, porque conotação, ela dá um trabalho que a gente tem que entender, né? Mas também tem algumas técnicas, né? Em outro momento, lá no meu canal, então, enfim, né? Vocês depois olhem, porque também eu faço, né? Sim. Essas questões da objetiva, porque também ajuda nesse processo discursivo, né? Então, assim, uma coisa está ligada na outra, né? Não tem como a gente não perceber. E a FGV, ela gosta muito disso. Só que a FGV na discursiva, eu já vejo como uma banca mais tranquila. Então ela alivia mais a escrita. Aí tem gente que vai falar assim, essa professora tá falando isso, mas como? Vou dizer para vocês, porque é o seguinte, a FGV, ela olha a questão dessa microestrutura e da coesão e da coerência de maneira geral. Então, ela olha, tem lá, vamos imaginar, tem concurso que vai tirar ali 2,5 pontos de coesão e dos aspectos de microestrutura. Mas olha-se um jogo todo. Então, assim, há pouco agora eu fiz uma correção de alguns candidatos da FGV, que foi para a prova de auditor, e eles tiraram nota praticamente máxima, tiraram máxima 2,5, que vale o quesito em português, e havia 2 erros de microestrutura. Nossa, mas passou batido passou, porque são erros pontuais.
É o geral. Mas aí quando é nesse caso, é porque a banca ela realmente não considera ou porque foi falha do examinador? Podem ser as duas, pode ser as duas coisas. Pode ser uma falha, obviamente, né, assim, técnica, né? Mas aí aconteceu com duas pessoas, assim, que eram, assim, marido e mulher que prestaram um concurso, os dois passaram e tiveram as provas corrigidas e os dois tiraram 2,5 e tinham mais ou menos esses dois erros. E aí, o que eu entendo, né, dessa experiência? É que, assim, são chamados de erros pontuais. Por quê? Olha-se mais a questão da estruturação sintática, dessa amarra de conexão. Então, por exemplo, num texto mais técnico, o que o candidato faz? O que é crime? Aí a pessoa vai e explica. Tipos de crime, já vai explicando os tipos. Contravenções, aí vai lá e explica. E ela não amarra isso com conectores. E por ser um texto dissertativo, é obrigatório o uso. Sim, Né? não dá pra colocar informações soltas ali. Não dá para colocar, né? Então, a banca, ela olha mais essa modalidade, dessa forma mais conjunta da língua. Pô, interessante. Né? Se a pessoa não tá preparada pra banca, então, às vezes, se é uma banca que tem mais preciosismo na hora da correção, ela vai perder vários pontos. Enquanto que outras, FGV, por exemplo, nem considera. Nem considera.